O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! A Constituição e a democracia no Brasil formam uma parelha temática indissolúvel, indissociável. Ela é a lei das leis, a Constituição, a lei das leis, e a democracia é o princípio dos princípios. Ela é a Bíblia jurídica e a democracia é o credo político, é o credo que se deve rezar por essa Bíblia. O que a Constituição de 88 não tolera é a existência de movimentos políticos que visem a erodir a própria democracia. Liberdade, realmente, ela não é uma dádiva que cai do céu. Ela depende enormemente do desejo das pessoas e da capacidade de elas conquistarem essa liberdade. O fato de nós termos caminhado para uma democracia foi também um processo de amadurecimento, de luta dentro da sociedade brasileira para que nós chegássemos a esse nível de liberdade que nós obtivemos. Na história da humanidade, a democracia veio primeiro. Tem raízes na Grécia Antiga. Em grego, demos, povo. Kratos, poder. O poder do povo. O fato de estar na Constituição não significa que com a varinha de condão tudo vira um paraíso. A Constituição é o princípio e a partir daí há todo um dever de casa a ser feito pelo Estado, poder legislativo, executivo, nós juízes e também pela sociedade como um todo. A Constituição só é viva se os seus destinatários nela acreditarem e por ela brigarem. E brigar não é no sentido apenas político, é do dia a dia mesmo, de exigir que aquilo que está previsto no texto constitucional tenha impacto na realidade de cada um. O que é imprescindível numa democracia e num país é que as pessoas tenham um patrimônio comum de valores que as agregue. E, portanto, você diverge nas franjas dos seus entendimentos, mas você compartilha ideias comuns de que você é igual a mim, de que você tem liberdade de expressão tal como eu. O jogo tem que ser limpo, quem ganhar leva. Quem ganha não pode mudar as regras do jogo para se perpetuar no poder. O jogo deixa de ter regras e passa a estar sob o império da força, do mais esperto, do mais forte. E isso é exatamente a antítese do que deveria ser a democracia. Por isso uma Constituição é tão importante, que ela exista, que ela seja vivificada, posta em prática pelas instituições e que de alguma forma ela conquiste o coração e as mentes dos cidadãos. A Constituição é a lei fundamental de uma nação. É o documento jurídico básico no qual se definem as regras de funcionamento dos poderes políticos, onde se estabelecem os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e se fixam também algumas diretrizes da vida econômica e social de um país. Estado de Direito compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Eu acho que ele arrisca demais a autoridade dele, porque ele é reativo. A avaliação que se tem do perfil dele, eu conheço o ministro Alexandre desde que ele tinha cabelo. A questão é, ele vai ficar enxugando gelo? Ele vai mesmo prender todo mundo que faz ameaça de morte? Eu tenho uma coleção, eu tenho mais de 1.000 críveis desde 2016. A polícia não age assim quando é jornalista, o STF não age assim. Nesse caso do Oswaldo aí, parece uma covardia. Ele está apenas usando a liberdade de expressão que é garantida e redundada na Constituição. Se ele extrapolou, é o caso de se julgar, e não é no Supremo, ele não tem foro privilegiado. Não sei por quê, eu não sei por que está no Supremo. Ele não é deputado, não é ministro, não é presidente da República. Por que, senador, por que isso está no Supremo? Por que não lá na primeira vara? Que inversão da ordem jurídica é esta?
Daniel Silveira, de 8 anos e 9 meses em regime fechado, por crime de opinião. Uma vergonha para a Câmara dos Deputados que admitiu isso. Não é só vergonha, é uma covardia, um recuo e uma demonstração de que não considerou o que está na Constituição. Está lá escrito no artigo 53, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Não tem dúvida sobre isso. O Brasil ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E, de fato, acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes e estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz, o tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo? E o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de operações ilegais. Um ministro justiceiro.